Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências Humanas. Essa aula é direcionada para os públicos dos primeiros e segundos anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagem, juntos e juntas para mais um momento de reflexão, construção de conhecimentos. Vamos lá! E hoje, olha, Chaminézinho está aqui comigo também, Chaminézinho participando, atento, olhando para tudo, aprendendo, ensinando muito para a gente também. Não é isso, Chaminézinho? Ele está sentado aqui conosco para assistir essa aula mais uma vez. Vamos lá? Muito bem. O tema da nossa aula de hoje é: estamos sempre em movimento. Para tudo. Já parou para pensar que a gente está sempre em movimento? É mesmo, professor? Isso é verdade. Nós estamos sempre em movimento. Desde a barriga da nossa mamãe, a gente já estava em movimento. A gente já se mexia, já esticava as perninhas, já nos movimentávamos. Estamos sempre em movimento. Nosso cérebro está sempre em movimento. A gente está sempre em permanente movimento de aprendizagem, conhecendo pessoas, indo a lugares, fazendo coisas. Estamos sempre em movimento. E é importante pensar sobre esse movimento para a gente saber, por exemplo, qual o tipo de movimento que eu estou fazendo, não é? Qual a qualidade do movimento que eu estou fazendo. Isso tudo a gente vai conversar na nossa aula de hoje. Mas antes disso, vocês lembram o desafio da aula passada? Lembram o que foi que eu deixei aí como desafio para vocês cumprirem? Mais importante, vocês lembram sobre o que foi que a gente conversou e estudou na aula passada? Sim ou não? Vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem. Aliás, para lembrarem. 2, 3, 4, 5. Nós falamos, não é, sobre orientação, nós falamos sobre legenda também, e o desafio que eu deixei, foi esse daí. Você escolher um objeto, não é, esconder ele em algum lugar, poderia ser um brinquedo, e fazer um mapa e pedir para que alguém encontrasse. A ideia é você construir um mapa para ajudar alguém a encontrar esse brinquedo, enfim, o que você quisesse escolher para esconder, brincar um pouquinho de tesouro, né, de mapa do tesouro. Conseguiu fazer o desafio? Sim ou não? Eu ouvi sim, hein? Espero que eu não tenha ouvido mal. Você conseguiu chamar alguém para participar com você? A pessoa conseguiu encontrar? O teu mapa ajudou a pessoa a encontrar? Você escondeu num lugar difícil ou fácil? Espero que tenham se divertido, espero que tenham feito o desafio. E se não fez, ainda tem tempo, tá? Todas as aulas de todos os professores que estão aqui conosco no programa sempre tem um desafio. Sempre deixamos um desafio no final. Faz os desafios, participa. Se for possível, chama alguém também para participar com você, porque os desafios te ajudam a aprender cada vez mais e cada vez melhor com a ajuda das nossas aulas aqui. Ok? Muito bem. Façam os desafios, hein? Qual é o objetivo da nossa aula de hoje, então, professor? Entender o que é locomoção e o que é deslocamento. Locomoção e deslocamento tem a ver com o que a gente estava falando de movimento, tá? Vamos ver um pouquinho sobre essas duas palavras também. Bom, você sabe o significado de locomoção? Vamos aprender um pouquinho então. Refere-se ao movimento realizado por uma pessoa, animal, micro-organismo, aparelho ou máquina. Nós, seres humanos, assim como outros animais, nós já temos, não é, a capacidade da locomoção, ou seja, a gente tem a capacidade de se mover, de se movimentar, né, de se deslocar de um lugar para o outro, porque nós temos a capacidade de locomoção. A gente anda, a gente corre, a gente pula, a gente bota a perna para um lado, bota a perna para o outro, porque nós temos a habilidade, a capacidade de locomoção. Como eu disse, outros animais têm, e as máquinas também e aparelhos que são criados também, dependendo da máquina e do aparelho, também têm essa capacidade de se locomover, ou seja, de ter movimento, de se movimentar em algum sentido, em alguma direção. Enquanto que alguns animais voam, como por exemplo, essa imagem aí que mostra 2 animais voadores. Existem vários animais que voam.
Mas eu trouxe esses dois que eu particularmente acho muito bonito, acho muito bacana. Que animais são esses? Qual é o animal que está à esquerda? Você sabe? 3 segundinhos para você dizer aí. Eu sei, é esse, tá? Que animal é esse? Branquinho, não é? É a pomba, uma pomba branca que as pessoas gostam de associar, não é? Ao animal que representa a paz, a pomba branca que representa a paz. E o da direita é esse verdinho aí, será que você sabe? Mais 3 segundos para você pensar também. 2, 3, pom. É um beija-flor, né? O beija-flor que tem a capacidade de parar no ar, não é? Parar o seu corpo no ar, enquanto movimenta apenas as asas para poder, beijar a flor, recolher o néctar da flor e por aí vai. Outros animais se arrastam, como por exemplo a cobra. Eu tenho o maior medo de cobra. Cuidado com cobra, viu? Se vê uma cobra por aí, nada de querer pisar nela para matar ela. Deixa ela ir embora, vai para bem longe, tá? Corre das cobras. Mas olha, a cobra, por exemplo, é um animal que se desloca, né? Que se locomove, se arrastando. E como a cobra, existem vários outros animais que se arrastam também. A lebre é um animal super veloz, não é? A lebre, que se locomove, seja pulando, pulos curtos, não é? Trazendo as patas traseiras para frente, ou então, correndo muito rápido. A lebre se locomove dessa forma. Viram aí que tem várias formas de locomoção, né? Os animais se locomovem de várias formas diferentes e, portanto, se movimentam e se deslocam de várias formas diferentes. Deslocamento significa que um objeto se moveu ou foi deslocado. Então, temos a capacidade de locomoção, não é? E porque nós nos locomovemos, nós temos o movimento, esses vários movimentos que a gente pode fazer, e dentro dessa questão da locomoção e do movimento, a gente tem o deslocamento, que significa o ato, a ação de sair de um lugar para ir para outro. É um deslocamento. Então, se eu sair daqui até o chaminézinho, eu me desloquei de onde eu estava até o chaminézinho, porque eu tenho a capacidade de locomoção e, portanto, eu posso ter movimento e posso me deslocar. Ok? Muito bem. E isso vale para uma pessoa ou para um objeto também. Se um objeto, por exemplo, um carro, sair de um lugar para outro, ele se deslocou de um lugar, de um ponto para outro. Ok? Aqui um exemplo. O chaminézinho estava brincando, não é, na rua, na frente da casa dele, por exemplo. E aí o chaminézinho estava em uma árvore, mas ele queria ir para outra, para o pinheiro, que está do lado direito, que ele achar muito mais bonita. Ele queria ir lá no pinheiro, para organizar o pinheiro para a festa de Natal, por exemplo. Então, a árvore do lado esquerdo é o ponto A e a árvore do lado direito é o ponto B. Chaminézinho saiu do ponto A para o ponto B, então ele se deslocou, tá? O deslocamento é quando a palavra que serve para se referir a quando a gente sai de um lugar para outro, como eu tinha dito antes, então deslocamento, ok? Um exemplo aí é o chaminézinho que saiu de uma árvore para outra. Boa. Agora observe essas imagens, tá? Esse é um objeto que ajuda a gente a se locomover, não é? Aliás, a se deslocar. Que objeto é esse? Você sabe? É um carro, muito fácil. Existem outras formas que as pessoas usam também para se deslocar, que não seja apenas com os pés, né, caminhando. Existe também aí os animais que são usados para o deslocamento, as carroças que são criadas para que os animais arrastem e as pessoas possam também ser carregadas nessas carroças, por exemplo. Outra forma de deslocamento, outro instrumento que pode ser usado para se deslocar de um ponto para outro. Outro aí também que é muito conhecido, a bicicleta, não é? Faz bem para a saúde, inclusive, se você pudesse deslocar de bicicleta ao invés de ônibus ou de carro. Se pudesse, a distância for bacana, se for possível, fica a dica, andar de bicicleta faz bem para a saúde também. Se você pudesse deslocar do lugar que você está para o local que você quer ir, de bicicleta, bacana. A saúde agradece e o meio ambiente também agradece. Porque, é um objeto, é um veículo, um meio de transporte que não polui. Então, uma outra forma de se deslocar. Que objeto é esse? Que meio de transporte é esse? Vou dar uma dica, é um meio de transporte marítimo, aquático, não é? Que se desloca, se locomove sobre as águas. Que meio de transporte é esse? É um barco, não é?
Muito bem, um barco, uma outra forma de se deslocar de um lugar para outro, mas nesse caso, pelas águas, não é? Se não for possível se deslocar por terra, o barco, o navio, enfim, são algumas alternativas. E aí, nessa imagem, a gente vê as pessoas se deslocando de duas formas diferentes. Vocês conseguem perceber que formas são essas? Essas, observem. Eu acho que está fácil, hein? As pessoas estão se deslocando de duas formas diferentes. A primeira, não é? Eu acho que é a mais fácil de você enxergar. As pessoas estão se deslocando de moto, que é uma outra forma, um outro veículo de transporte que é terrestre, né? Ou seja, se desloca, se movimenta, se locomove na terra, né? No chão. E as pessoas estão andando também. O ser humano, ele criou, não é? Diferente de outros animais que ou voam. Então, os animais que são voadores, eles só podem ou caminhar, dependendo do animal, pular, saltitar, ou voar. Outros animais apenas rastejam, como a cobra, por exemplo. A única forma que a cobra tem de se locomover é rastejando, tá? Se deslocar de um lugar para o outro é rastejando. O ser humano, diferente de todos os outros animais, ele é um animal que caminha, não é? Sobre duas pernas. O ser humano, ele se locomove sobre duas pernas. Só que o ser humano, ele criou também outras formas de se deslocar dos lugares, né? Por exemplo, o avião, o navio que a gente já viu, o carro que a gente já viu, carroças, o uso de outros animais para se deslocar através desses animais, como por exemplo o cavalo. E o ser humano também, ele tem aí diversas formas, né? Formas diversas de se deslocar. Então, o ser humano, ele é a única espécie animal, né, que tem a capacidade de usar de outras formas para se sair de um lugar para o outro, diferentemente de outros animais que só podem ou andar, ou correr, ou voar. Ok? Uma pergunta. Você sabe qual é o animal mais veloz do planeta? Você sabia? Estava falando aqui que as pessoas têm várias formas, né? Vários meios para se deslocar. O ser humano inventou várias formas de se deslocar. Avião, barco, carro, moto, bicicleta, ok? Mas os outros animais da comunidade da vida, não. O que voa apenas só pode se deslocar a longas distâncias voando. O que rasteja, rastejando. O que nada, nadando. O que corre, correndo. Ok? Mas olha, existe um animal que ele é considerado o animal mais rápido do planeta. Tá? E que animal é esse? Será que você sabe? Será que é um animal que rasteja? Será que é um animal que corre? Será que é um animal que vive na água? E aí, qual é o animal mais rápido do planeta? Você sabe? Pergunta aí a tua mamãe, teu papai, quem está aí do seu lado, se sabe ou não. Pergunta aí, qual é o animal mais rápido do planeta? Vamos ver. Esse animal, ele alcança 320 quilômetros por hora durante um mergulho para caçar. E agora? Mergulho, professor? Se é mergulho, então é um animal que vive na água. Será? E aí? Eu vou deixar vocês pensando aí por 5 segundinhos. O animal mais rápido do mundo que consegue alcançar a velocidade de 320 km por hora quando vai fazer um mergulho para caçar. Será que você sabe o que é? Vamos lá. Vou mostrar para vocês, tá? A palavra mergulho pode dar a entender que a gente está falando de um animal que vive na água. Vai mergulhar, professor? Então vive na água. Mas não. A palavra mergulho aí, nesse caso, tem a ver, com um animal que voa. Então, mergulho é um mergulho no ar. Um rasante, como dizem, né? Um mergulho que alcança 320 km por hora para poder pegar a presa lá embaixo. Esse é o animal. Vocês sabem que animal é esse? Quando você olha assim, talvez você já consiga dizer logo, eu sei, professor, esse é um tananã. Mas qual é o nome desse animal? Qual é a espécie e qual é o tipo desse animal? 5 segundos para vocês pensarem, tá? Olha aí, esse animal, eu sei, professor, que animal é esse. Perto da minha casa tem um parecido com esse. Eu sei o nome dele. Qual é o nome dele? Ok, vamos lá, vamos descobrir. 1, 2, 3 e... É o falcão peregrino, tá?
Muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, em países da América do Norte. É o falcão peregrino, ele é considerado o animal mais rápido do mundo, tá? Olha aí, aprenderam mais uma hoje. Boa! E a pergunta que eu faço sempre é: e aí, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Espero que tenham aprendido junto conosco, espero que tenham aí aprendido coisas novas. Mas antes de terminar, vamos para o nosso desafio. O desafio é, no teu deslocamento para casa, o que mais chama a tua atenção? Que tal fazer uma foto ou um desenho? No teu deslocamento, tá? Para a escola, quando você sai de casa para a escola, no caminho você vê várias coisas, não é? O que é que mais chama a tua atenção? O que é que tu olha, toda vez que você passa, você olha e faz, poxa, eu gosto disso aqui. Eu gosto de olhar para isso aqui. Ou então, poxa, isso aqui, ó, toda vez que eu passo, eu sempre olho nessa direção. O que seria isso? Que tal você desenhar? Que tal você fazer uma foto? Compartilhar com a tua professora, com o teu professor, com os teus colegas da sala, com quem você quiser e compartilhar com a gente também. Manda pra gente, tá? Tá lançado o desafio. E para concluir, desloque-se sempre com cuidado, desloque-se com cuidado sempre, tá? Não importa para onde você vá, até mesmo dentro de casa. Se você estiver brincando ou você estiver indo visitar alguém, sempre com cuidado, tá? Atenção, cuidado sempre. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.